Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mais Pets Podcast. Então, hoje nós temos a presença ilustre da doutora Marcela para ter um papo muito gostoso. Mas antes disso, a gente vai dar uma entrada aos nossos parceiros. É isso aí, Ju. Então, a gente vai começar aqui, é claro, com o Hospital Eletive. É um hospital 24 horas, pronto atendimento, super bem localizado aqui em Maringá, na Avenida Tiradentes, esquina com a Avenida Paraná. Pessoal, e tudo que vocês precisarem em relação ao pet, vocês vão encontrar lá. Eles contam com várias especialidades, então 24 horas, o que vocês precisarem, podem aparecer lá. Além disso, nós temos o nosso parceiro Duque Pet Shop, que conta aí com serviços especializados de pet, banho, taxi dog, temos também ração e para todos os nossos seguidores que falarem que viu aqui no nosso podcast, tem também 10% de desconto nos serviços de estética. É isso aí. Ju, eu vi ali também que eles têm aquarismo. Você viu? Que legal. Olha só, bacana, né? É diferente, Temos aquarismo e outros todos acessórios, né? Medicamentos para pets. Legal. Exatamente. Bom, aí temos também a Cris Doces e Salgados, gente olha, hoje ela trouxe uns lanchinhos maravilhosos para nós, obrigada, Cris. E eles fazem a festa, tanto a festa ou confraternização, pessoal, se vocês precisam de uma festa grande, uma festa pequenininha, tanto faz, é só ligar lá e fazer o seu pedido, tá bom? E temos também a Cozinha Pet Santé, que é uma cozinha de fabricação para alimentação para pet, para cães e gatos. A gente fica situado ali na Avenida Prudente de Moraes, número 36, quase esquina com a Avenida São Paulo. E além disso, nós temos também o nosso Instituto Alex Santos, que patrocina todas as nossas bebidas e águas aqui para o nosso podcast. Vamos deixar então aquele beijo bem apertado e gostoso, lambeijos para os nossos Akitas do IAS. É isso aí, gente. Então, gente, hoje nós teremos a nossa querida doutora Marcela como convidada e ela veio agora dividir um pouquinho sobre a viagem que ela foi fazer uma atualização na nefrologia e na urologia, na Renal Week, lá na UC Davis, na School Veterinary da Califórnia, UC Davis, a melhor universidade do mundo e referência aí na medicina veterinária. Então, tá imperdível pra gente colocar esse papo em dia, muitas novidades, acredito que tem muita coisa bacana e atualizações nos protocolos que a gente vai conversar um pouquinho. Não sei se protocolos. Pode ser. Então tá bom. Podemos dizer assim. Doutora, obrigada por ter vindo, dividir aí um pouquinho desse teu tempo com a gente, né? É sempre maravilhoso conversar com você, a gente sempre aprende muito, né? E olha só que um assunto que hoje em dia a gente escuta falar bastante de animaizinhos com problema renal, né, com vários probleminhas aí que a gente sabe que a gente precisa de profissionais com bastante conhecimento para estar tratando esses animaizinhos, né. Então a gente gostaria de saber como que foi essa tua viagem, como que ela surgiu para você também, né, onde que você procurou tudo isso, se você já tinha esse conhecimento de alguma coisa da própria universidade. Bom, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Agora tem uma nova integrante aí apresentando, primeira vez minha aqui. É um prazer estar com vocês. Então, é o seguinte, a UC Davis, ela é uma universidade, né, muito voltada em pesquisa na área veterinária, por isso que é muito bem conceituada e conhecida. Então, eles investem muito em pesquisa. Então, a maioria dos papers novos, tudo que tem de estudo científico, né, usando medicina de evidência, vem normalmente de lá. Da Sociedade Americana de Nefrologia e Urologia, quanto da AVMA, que é uma associação de veterinária, né, dos Estados Unidos. Então, a gente sempre está recebendo cursos, simpósios, congressos, atualizações, né, que vai acontecer. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos é muito comum, né, animaizinhos estarem sendo intoxicados por etilenglicol, assim como ibuprofeno, lá é muito mais comum do que aqui, né? Então a gente pegou um pouco dessa, acaba pegando um pouco dessa bagagem e trocando realmente e-mails numa rede de e-mails que a gente tem da Sociedade Americana de Nefrologia e Urologia com os professores de lá, né? Então, na verdade, a Renal Week ela é uma semana voltada em imersão de nefrologia e urologia,
com tudo que há de mais moderno, mais novo, novos protocolos, tanto de doença renal crônica quanto de paciente renal agudo, novos protocolos de hemodiálise, né, não só de tratamento conservador. Então, o que há de mais novo, vamos dizer assim, e a mudança, né, porque às vezes a gente, a IRIS, que é a americana de nefrologia e urologia, na verdade, que a gente segue a IRIS, ela teve uma mudança também. Então, nada é concreto. Então, conforme vai evoluindo as pesquisas, há mudanças também em protocolos, né? Estadiamento da doença renal e assim por diante. Então, o que é a Renal Week? A Renal Week é uma semana de imersão em todo esse novo conhecimento. Então, sai dali, na verdade. Na verdade, a IRIS ela é uma comissão de vários profissionais mundiais que formam essa IRIS. Que a partir dali eles fazem o guideline de nefrologia e urologia, como proceder, né, de acordo com o estágio da doença e assim por diante. Tinha mais brasileiros, doutora? Tinha. O Luciano Giovannini estava lá, o Luciano Henrique Giovannini, do CBNuv. Tinha a Tati de Botucatu também, e tinha uma estudante que conseguiu uma bolsa, incrivelmente, tudo pago, inclusive ajuda de custo. Uma estudante da Unesp, uma graça, menina, dedicada, porque assim, ela falou que não foi tão difícil conhecer, assim, conseguir a bolsa, mas poucas pessoas sabem, né, disso. Então é tão importante, né, na graduação, até depois de formado, tá procurando sempre, né, atualização, curso, congresso. Inclusive agora, 25, 26 e 27, tem o congresso Nefro em Foco. Bem legal também, o Giovannini vai estar lá, a Tati também vai estar lá, que estava no C. Davis, vai ter o Crivelli vai estar lá, então vai ter bastante gente ali ministrando, o doutor Danilo vai, e eu não vou conseguir, porque eu vou estar na Argentina, no outro congresso. Tá difícil. Tá difícil, a gente já não se encontra mais, eu não sei se a gente mora no mesmo lugar, tô brincando. Então, assim, tinha alguns brasileiros, sim, né? É bem importante, até porque, assim, qualquer linha da medicina, né? Às vezes o mesmo cirurgião, aprendendo a mesma técnica, vai fazer a cirurgia de maneira diferente, né? Às vezes começa por um lugar, às vezes pelo outro, às vezes... Então, assim, independente da escola que a gente vem, cada um tem a sua personalidade quando se fala na profissão, na maneira de atuar, né? Então, tinham brasileiros, sim, lá, né? E a gente, querendo ou não, nunca atua igual, né? Cada um, né? Inclusive nessas conversas aí. Então, foi bem interessante, tinha gente do mundo inteiro, tinha Austrália, Suécia, Canadá, Israel. Conheci uma veterinária de Israel que faz hemodiálise contínua de até 32 horas a sessão. Então, assim, são coisas que a gente aqui no Brasil não tem acesso e provavelmente não vai ter, até porque a hemodiálise contínua é caríssima, né? Eles não usam a água de osmose ali para fazer a filtração no filtro do PAED, né, na linha. Eles acabam usando bolsas já estéreis, então não é uma água de osmose. E essas bolsas, o valor delas gira em torno de $55 cada. E numa hemodiálise contínua de 32 horas vai cerca de 100 bolsas. Então faz a multiplicação aí, né? Poxa, no Brasil, infelizmente, os custos não nos deixam, né? Mas é importante também saber que existe, saber a eficácia, né? Então, no Brasil, normalmente a gente faz a intermitente, né? A hemodiálise, que são sessões, algumas sessões, às vezes vai para casa, depois volta para retornar, retorna 1, 2 vezes na semana para continuar. Isso aí a gente vai mediando, ou às vezes vai para casa e não precisa mais voltar para fazer. Então, é uma maneira diferente. E o curso, ele é sempre, assim, voltado para pequenos, tipo, cães e gatos? Isso, ou tem alguns papers, uns estudos em cavalos, né? Tem algumas coisas em cavalo, mas, assim, não é a minha área. Por exemplo, o Dr. Martin Bernstein, da Renalvet, faz emo em cavalo. Normalmente eles, lá na UC Davis também, eles usam vários filtros, às vezes mais de uma máquina, óbvio, porque... O volume sanguíneo é bem maior, né? O tempo de diálise é muito maior. Fazem contínuo, né? Hemodiálise nos equinos. Eles fazem, eles fazem. É diferente. Então, assim, é muita coisa que a gente vem, né, aos poucos, trazendo aí de novidade. Muita coisa a gente ainda não consegue implantar, né? Mas foi super proveitoso. Eu digo, o dinheiro mais bem gasto é quando se trata de realmente de conhecimento. De conhecimento. Nada coloca a gente tão, assim, em foco, digo, tipo, dentro de si,
quanto o conhecimento que ninguém tira da gente, né? Então, Nossa, eu fico super feliz, assim, Sim. aqui em Maringá, você ter, né, assim, a gente ter, né, Pertinho, na nossa cidade, isso, esse um profissional acesso. que tem tanto conhecimento Com e certeza. busca, né, tanto buscando. conhecimento nessa área de E uma nefrologia, educação urologia. continuada, né? Que a gente tem que semear entre os profissionais da importância dessa educação continuada. Muitos profissionais das antigas, né, mas continuam ainda, né, trabalhando Mesmo. da mesma maneira que se trabalhava 20 anos atrás, 30 anos atrás. E Quanta tem uma coisa mudança, mudou, né? exatamente. A veterinária está numa ascensão, né? Num Exatamente. crescimento absurdo. Então, essa educação continuada, essas atualizações se fazem necessárias. Sim, com E certeza. doutora, me tire uma dúvida. O que a senhora trouxe aí de protocolo ou de atualização que foi bem importante, alguma coisa que mudou? Nossa, muita coisa. Muita coisa, assim. Eu voltei, vamos dizer assim, foi quando eu cheguei aqui, a gente já teve um paciente para dialisar. E daí a gente ficou um pouco perdido, porque eu passei, na verdade, só eu e o doutor tem acesso à máquina de hemodiálise, né? A gente que faz a prescrição, então ninguém mais tem acesso. Óbvio que, às vezes, um veterinário, uma enfermeira acaba nos ajudando durante a diálise, ficando com o animal um período, né? Fazendo, mas a prescrição é sempre nós, vem de nós. Então, quando eu voltei, eu falei, para tudo! Esquece tudo, e é muito difícil, né? Porque você tá há 3 anos, no mínimo, fazendo aquilo sempre do mesmo jeito. E daí eu falei, a gente vai recomeçar, então vamos fazer diferente agora. Óbvio que a gente tem resultados muito positivos, né? Mas a gente tem que se basear em evidência. Então, se antigamente estava assim, estava tendo resultado, então quer dizer que se houve uma melhora no protocolo e a gente seguir, o resultado vai ser melhor ainda. Assim que eu penso. Então, assim, teve muita mudança, né? Um tempo de diálise, inclusive, né? O tempo que o paciente, o tipo de filtro. Então, uma coisa que a gente, às vezes, eu não vou dizer por medo, assim, mas por uma segurança muito grande, acabava dando uma segurada. Porque, assim, o filtro de hemodiálise, né? Realmente o filtro que é descartável, ele é muito pessoal. Então, ele vai de acordo com nível de uremia desse paciente, de acordo com o peso, de acordo com a volemia, quanto de sangue aquele paciente tem, né? A maioria dos pacientes renais crônicos, quando se diz em renal crônico, são pacientes anêmicos, com baixa volemia. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Porque durante a hemodiálise, há uma saída de sangue, então há uma extensão extracorpórea. Então, o sangue que está naquele paciente, ele tem que sair do corpo e o coração continua pulsando. Então, você não pode tirar uma quantidade grande de sangue. Então, dependendo da linha que você usa, ou o filtro que tem que encher de sangue, para o sangue filtrar inteiro, então, a gente era um pouco, vamos dizer assim, muito pé no chão com isso, assim. Bem cautelosa, até excessivamente. Agora não, agora a gente percebeu que dependendo, o volume a gente consegue calcular tranquilamente e pode usar até filtros maiores, né? Então depende muito aí, cada caso é um caso, muda completamente, às vezes um animal com o mesmo peso, mas muita coisa mudou, assim, até na maneira da gente dialisar. Eu acho que teve uma mudança grande, o protocolo da implantação do catéter venoso central também, teve algumas mudanças, né? Então, assim, muita coisa. Nossa, acaba muita que novidade, então, acaba que muda e é aquilo, a gente tem que estudar e reaprender, porque é muito mais fácil você aprender uma coisa que você não tinha contato e fazer aquilo, seguir, do que você já trabalhar com aquilo, fazer aquilo de uma maneira e mudar o método, né? Se readaptar, né? Ver pela outra perspectiva. Mas o fato da doutora ter ido atrás dessa atualização continuada e estar implantando, eu acho que é o mais bonito, né? Porque você poderia ter ido, ter visto e falado assim, ah não, o meu tá funcionando, tá tudo certo. Pode e não ser. ter mexido. Mas o fato de, né, a atualização... Comodismo isso, verdade, né? comodismo, exatamente. Mas o fato de Achar que ir tá dando atrás, certo e tá tudo bem. atualizar e colocar em prática, que eu acho que de fato, colocar em prática é o mais difícil, porque é sair da nossa zona de conforto. E é isso que é o bonito de ver, né? Você colocar em prática, trazer mais uma melhora para esse animal, né? Trazer mais uma viabilidade, um tratamento mais curto, talvez, uma recuperação melhor. Não, eu acho importante, né? Eu acho que é isso mesmo. Não adianta, às vezes, por exemplo, a gente vai fazer um curso fora, um curso
muito bom, muito esperado, vai lá, assiste, fica encantado, mas chega em casa e esquece, né? Porque estudar é isso, você viu aquilo lá, você assistiu o congresso, uma semana de congresso, novos estudos, daí você chega em casa, não, então você tem que rever tudo, tem que estudar tudo e tem que tentar agir daquela maneira, ou tentar seguir aquele caminho, né? Senão você perde, você tem acesso, você tem um acesso limitado àquilo, né? Não, eu fui, vi que existe, legal, mas vou continuar exatamente vai continuar fazendo o que eu fazia. Então, assim, eu acho que é importante, sim, né? A gente tá... Óbvio que não é tudo que a gente consegue, né? Por exemplo, à vontade, quando a gente vai, a gente que é doido por esse tipo de coisa, eu fico... Tem gente que pensa no próximo carro, eu penso no próximo aparelho que eu vou comprar. E daí eu já enlouqueci lá, né? Porque eles têm 15, 20, 30 máquinas de hemodiálise dentro da universidade, são 4 hospitais veterinários dentro da universidade, e são Ferraris. E eu tenho Fuca, né, gente? Eu tenho um Fuquinha ali. Então eu já fiquei pensando, meu Deus do céu, eu quero uma máquina mais moderna, né? A próxima é essa. Então a gente fica pensando assim. Exatamente. Daí o doutor, não, mas a nossa funciona muito bem. E funciona mesmo, né? É feia, é mais antiga. Mas a maioria das máquinas nos humanos aqui no Brasil são essas. Então a gente pensa, né? Se a gente equiparar a veterinária com a medicina humana, então, a gente está ali, pelo menos na máquina de hemodiálise está igual. Óbvio que a gente não pode fazer um comparativo com equipamentos dos Estados Unidos ou Canadá, porque a gente ficou muito atrás, né? A gente não tem como, até por conta realmente de custo, né? De impostos e assim por diante. Mas é importante a gente ter contato, conhecer, né? Ver a diferença. É praticamente a mesma coisa, só que muito mais tecnológico, né? A gente consegue... manipular, quanto menos você manipula uma máquina e ela funciona, para mim, eu acho que é melhor, né? E lá é mais ou menos assim. Aqui não, a gente ainda tem que regular muita coisa manualmente, então... Mas eu acho que é importante saber que existe e, se possível, aí trocar o Fuca por uma Ferrari. Mas pode ser que demore um pouco, não sei se vale a pena também. Doutora, isso que você falando sobre custos, é importante a gente abordar aqui também, porque, assim... Às vezes as pessoas já fazem um preconceito, né, em relação a custos de tratamento. Que nem você falou assim, são as máquinas que normalmente são utilizadas para humanos. Gente, então assim, as pessoas às vezes acham que é um absurdo um tratamento desse, mas um custo para humano não tem como, é o mesmo, digamos assim, é o mesmo, não digo o mesmo tratamento, mas é muito semelhante, é o mesmo tipo de equipamento, é a mesma responsabilidade de manuseio. Na verdade, são os mesmos filtros, mesmas linhas, o mesmo catéter central, até porque não existe nada vinculado à veterinária, né, para isso. Então... E assim, o que eu quero dizer com isso é que, assim, que as pessoas que precisam desse tratamento vão atrás para verificar, né, porque realmente, assim, primeiro a gente tem que saber das possibilidades. Né? Com certeza, quanto custa tudo isso, né? A responsabilidade do profissional que está ali, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. É o que eu digo assim, aquela historinha, não sei se vocês já ouviram, óbvio, né? Todo mundo já ouviu essa historinha. Uma máquina deu um problema, uma máquina de $1 milhão. Então vamos fazer uma analogia bem ridícula de uma coisa com um valor muito grande com a vida de um animal, de uma pessoa, né? Então uma máquina que tem um valor assim, imensurável deu um problema. E daí falaram, não, vamos chamar o melhor técnico, porque a máquina é caríssima, né? Vamos fazer essa analogia com a vida de uma pessoa, de um animal. Você vai procurar o melhor, né? E daí o cara foi lá, olhou, em 5 minutos ele apertou um parafuso, já ouviram essa historinha? Apertou o parafuso, pronto, resolveu o problema. Então assim, mas você só apertou o parafuso, tá bom, mas quanto tempo esse cara ficou para saber qual parafuso apertar, sabe? E às vezes é isso. Quem teve coragem de ir lá apertar esse parafuso? Exatamente. Então, assim... esse mecanismo, né? Então, às vezes, exatamente. Eu acho que o valor, ele tá muito mais agregado, não só ao que se gasta de equipamento, sabe? Que é óbvio que tudo isso é caríssimo, né? Para o nosso laboratório dentro do hospital, o custo foi altíssimo para montar. Tudo isso tem um custo, tanto mensal quanto para você ter aquilo, disponibilizar para o seu cliente a 24 horas, sem depender de terceirizar qualquer serviço. Além desse tipo de custo, a gente tem o custo do valor do tempo. Né? Tempo, eu acho que para mim é a coisa mais preciosa que existe, é o tempo. Então, quando você se dedica um tempo a uma pessoa, a estudar, então isso tem que ser muito valorizado. Então, vida é tempo, e tempo é a coisa mais rica que a gente tem. Então,
quanto tempo da minha vida, né? Quantos cursos foram feitos, quanto tempo longe da família, eu já disse isso aqui, outras oportunidades que eu estive aqui. Então, assim, para mim, isso tem que agregar valor, com certeza. Tanto no resultado, quanto naquilo que eu vou me doar para aquele tratamento, né? Eu acho importante isso. Então, valorizar realmente. E é o que eu falo. Existem pessoas que não valorizam nem a própria família, nem quanto mais valorizar um animal, né? Pode até achar que ele é membro da família até um certo momento, a partir do momento que esse paciente, esse animalzinho começa a dar custo, então assim, essa valorização do trabalho que o médico veterinário faz hoje em dia, ela tem muito mais a ver com o tutor do que conosco, sabe? Então, assim, você pode pegar até de condições financeiras, né, uma pessoa que tem uma condição financeira e uma pessoa que não tem. Então, os dois animais na mesma situação, os dois precisam de um tratamento que não é barato. E, assim, isso não vai ter nada a ver com o financeiro em si, mas com a valorização da vida e o que aquele animal significa, né? Então, muitas vezes tem a ver com isso. E a partir do financeiro se dá um jeito, né? A pessoa faz vaquinha, faz rifa, ela acaba dando jeito. Agora, quem não quer, não quer. Quem não valoriza o serviço não vai valorizar em lugar nenhum. Então, é mais sobre o tutor do que sobre a gente, assim. Eu digo assim, que eu conheço meu cliente só de olhar. É aquele cliente realmente que se importa, que valoriza, assim, valoriza muito a vida do animal, que quer tentar, independente de ser um prognóstico positivo, de ser muito desafiador. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Legal. E, doutora, essa semana nos Estados Unidos, que você foi para trabalhar essa parte de nefrologia, urologia, ela era a semana inteira, o dia todo? Isso, começava às 7h30 da manhã. Práticas, porque você falou que veio equipamentos, né? Isso, então assim, os primeiros 3 dias foram só realmente teórica, né? Então, a apresentação, a mudança da íris, os guidelines, os novos estudos. Então, foram os primeiros dias das 7h da manhã às 5, 6 da tarde, era o dia inteiro, né? Inclusive, a gente almoçava na universidade. E daí, os outros dias, então, acabou que é dividido em 2, a Renal Week. Ela é dividida no congresso em si e depois na parte prática. A Renal Week é a extracorpórea mesmo, que vai falar sobre todos os tipos de hemodiálise, hemofiltração, aferese e assim por diante. Então, você pode escolher qual dos dois, ou faz só o primeiro, ou faz só o segundo, ou faz a semana inteira. Então, cada um tem um custo. Então, muita gente fez só o congresso, muita gente fez só a extracorpórea, eu fiz tudo, né? Acabei fazendo tudo. Anda tudo isso, exatamente, anda tudo isso, já estava lá, né? Porque não, acho que tem que pegar tudo, tanto teórico, prático, para tentar colocar em prática, né? Então, mas assim, era o dia inteiro, sim. Das práticas, inclusive, a gente podia ficar mais tempo ainda, né? São muito abertos para questionamento, para pergunta, né? Então, você vê lá o cara mais famoso, os caras mais famosos do mundo ali, referência no que faz, o mundo inteiro conhece e super humildes, respondendo, né, a tudo de uma maneira bem legal, de igual para igual. Então, é bem importante isso. E após essa prática, doutora, a senhora teve a oportunidade de acompanhar a rotina do hospital? Sim, com certeza. Assim, não é todo mundo mas você pode sim, inclusive chama internship. Você pode, tem pessoas que ficam um mês. Essa moça de Israel que estava lá, ela ficou um mês. Ela acabou a Renal Week e ia ficar mais um mês em acompanhamento. Então, você pode fazer como se fosse um estágio, só que pondo a mão na massa, né? Porque daí tem para não veterinários, que são estudantes, e tem para veterinários. Então, você consegue aí trabalhar. Tinha muito animal com... Eu nunca vi tanto animal com catéter venoso central na minha vida, assim. Lindo, né? Lindo. Que é uma coisa que é tão distante pra gente. Muito distante, Aqui, quando a gente interna 2, 3 dialisantes, você fala, nossa, 3, né, pacientes UTI com CVC. Mas lá, muitos, assim. Então, é muito legal de ver, né? Uma realidade, porque eles têm uma rotina muito grande. Por isso que é referência também, né? Quem tem rotina consegue aprimorar. Mas consegue, sim. Consegue fazer internship, consegue acompanhar.
Óbvio que tem que passar nas provas, né? Tem prova de proficiência inglesa, que é a TOEFL. Então você passa nas provas e a análise de currículo eles conseguem chamar ou não chamar, aceitar e assim por diante. A universidade, ela tem um curso, digamos assim, graduação e mais essas Que é especialidades. continuada, isso. Então a universidade ela tem a graduação e tem a educação Quantos continuada. anos é o curso, Marcela? De 4 a 5 anos e meio, depende muito. A graduação. Veterinária. Ah, Isso, tá. veterinária. Aí depois tem essa parte Daí de se você quiser especialização. fazer residência, por exemplo, tem lá. Se você quiser fazer mestrado, tem Então, a lá. universidade, Doutorado, ela tem toda a estrutura de tudo. hospital. Ela tem 3 hospitais, 2 de pequenos, um de animais aquáticos, oceânicos, inclusive baleia, pinguim, Nossa! e um de grandes. Onde é Pinos lá é referência. É referência. Então, assim, tem um monte de hospital gigantesco, campus, assim, muita pesquisa, onde você passa, você vê pesquisa, é muito lindo de ver, assim, sabe? Dá um ânimo. Não dá, né? Mas não é para nosso bico, não. Não é não, eu fui ver o João, meu filho, pra fazer veterinária, né? Ele tá no 3º colegiado, tá prestando. Daí eu fui, não, gente, pelo amor de Deus, meu filho vai fazer veterinária aqui. Mãe, não, nem que eu veja uma vez no ano, meu filho vai fazer veterinária aqui. Daí fui lá ver. Em torno de $500 mil ano, 500 mil reais ano. 50 mil reais, mais ou menos, por mês em dólares, assim. Falei, cara, só se ganhar na cena. Acho que não vai dar. Não vai rolar, não. Então, assim, mas internship dá, né? Acho que é importante, até porque não vai querer mudar, né? Sim. A gente mora num país que tem suas dificuldades, mas é muito bom, assim, estar junto aos brasileiros, então... É um país muito acolhedor, né? Apesar de toda a dificuldade que a gente tem, é o nosso país, né? Gostoso. Mas assim, quem trabalha muito nessa linha de pesquisa, né, é um lugar que acho não, que, assim, é outro mundo. É outro mundo, né? Não, é outra coisa. É uma coisa, assim, que a gente vai demorar muito ainda pra... chegar um dia, assim, sabe? Eu acho que valorizar a educação é muito importante. Eu acho que é uma coisa que um país mais faz de importante, né? Pra mudança real. E deixa eu perguntar uma coisa, doutora. Você falou alguma coisa de hemodiálise, hemofiltração, isso é tudo diferente, né? Eu não sei. É diferente, na verdade. São todas terapias extracorpóreas, né? Então, mas cada uma é uma coisa. Que era extracorpóreo, que deve ser uma coisa que sai do corpo. Mas isso assim, mesmo. Então, assim, quando a gente fala... isso, né? Quando a gente fala de hemodiálise, a gente está Isso falando... a gente tem aqui em Maringá, vocês fazem. Hemodiálise, sim, com certeza. E Hemodiálise e essa hemofiltração também. E o outro, que era um terceiro. Afereses, não, a gente não faz. No Brasil, só uma pessoa faz. Então, assim, a hemodiálise é você tirar toxinas urêmicas, né? Então, toxinas de um peso molecular relativamente médio, vamos dizer. Então, a máquina, ela é específica para isso e os filtros também, né? Então, você vai tirar toxinas urêmicas. O paciente que não está conseguindo ter filtração permanente ou total ou parcial do rim, então essa filtração, aquele filtrinho vai fazer essa função, né? Então, isso é hemodiálise. Hemofiltração, quando a gente fala em hemofiltração, a gente está falando, vou dar um exemplo, por exemplo, um paciente comeu comigo ninguém pode. Ele não está em insulto renal, ainda não, vai entrar. Mas ele não está em insulto renal, mas já teve absorção intestinal, por exemplo, e está no sangue, né? Leva para hemofiltração, é um filtro diferente, que pega partículas um pouco maiores, que você consegue intoxicar esse animal só filtrando o sangue dele. Antes de lesar o rim. Exatamente. Que perfeito. Só que também não pode ser muito agudo, por exemplo, porque tem que ter absorção intestinal, tem que estar no sangue, tu entende? Sim. Então, assim, tem que ser um meio termo aí. Não pode ser imediatamente, não Isso. pode demorar muito, senão também já tem lesão renal. Já tem lesão de uma tecido, janela. não só de rim, né? Mas de vários tipos de tecido. Então, assim, hemofiltração é isso. Você Nossa, pode nunca tinha tirar escutado. toxemia de chocolate, de ibuprofeno, de cataflã, de... O paracetamol não, né? O quê? Paracetamol também. Com certeza. De coquinho de cica, de Legal. qualquer coisa, né? Então, você vai filtrar o sangue daquela toxemia, né? Daquela toxina em si. E aqui, essa outra Afereses. Afereses é mais... Ela vai funcionar entre um e outro. Só que é um método diferente. O que ele faz? Ele faz separação do plasma. É uma máquina...
É uma máquina que tira o sangue, faz uma terapia extracorpórea, tira, só que não filtra esse sangue. Então, tem 2 tipos de máquinas de aferese, uma que faz rotação e uma outra que é mais impulsão. Então, ela vai separar a proteína sanguínea, em si, o sangue, hemácia, glóbulos vermelhos, do plasma, tá? Da parte proteica. Então, o que acontece? Normalmente, as toxinas de alto peso molecular estão ali junto com o plasma. Então, ele tira o plasma da corrente sanguínea, a proteína, e junto com ela, toxinas, joga fora esse plasma e fica só a parte vermelha sanguínea ali filtrando, e daí a gente vai repondo com flushes, por exemplo, né? Vai repondo volemia. Então, que pode ter uma bolsa de sangue de um outro paciente junto, né? De uma bolsa de sangue, ou pode ser qualquer outro tipo de fluido para repor volemia. Então, é outra coisa. No Brasil, só uma pessoa faz aferese. Que essa separação. Por conta da máquina e do uso, assim, né? Se a gente tem, vamos dizer assim, possibilidade de hemodiálise e hemofiltração, a aferese, assim, por ser um pouco mais demorada, é uma única sessão, né? Isso é bom. Mas, assim, pra gente, na região, acho que não tem não seria tão válido, vamos dizer assim, se a gente tem outros tipos de filtração. E doutora, pontuando a hemodiálise e a hemofiltração, né? Qual que é a rotina maior da clínica hoje? Com certeza, hemodiálise. Com certeza. Porque já tem a lesão renal, né? Exatamente. Tanto por conta de encaminhamento de colega, que quase não há. O colega, ele fica segurando o paciente até ele entrar em uremia, entrar em anasarca, até quase morrer. Tanto por conta do profissional, quanto por conta realmente do tutor. Às vezes ele demora a perceber. Às vezes, por exemplo, comeu o coquinho da cica. Mas não aconteceu nada. Ele espera vomitar, ele espera ter diarreia, ele espera ficar semi-comatoso, daí ele leva. Na hora que leva, já tem que fazer hemodiálise. Hemofiltração não adianta mais. Então, é esse tempo de espera, né? Tanto do colega clínico, do primeiro que recebe, e às vezes não tem nem diagnóstico, às vezes não está nem segurando o paciente, mas não sabe o que está acontecendo ainda. Mas por conta do tempo, com certeza, hemodiálise, quando a bomba já estourou, é que chega pra gente. Quando a bomba tá estourada. E deixa eu te perguntar uma coisa, e a diálise, qual é a diferença da... Diálise é a mesma coisa que hemodiálise, só que assim, diálise vai ser a limpeza do sangue, para tirar a uremia. Daí a gente tem a diálise peritoneal e a hemodiálise. Diálise significa a filtração do sangue para tirar toxinas urêmicas, né? Só que daí a gente tem a peritoneal e a hemo. A hemodiálise é aqui realmente o sangue sai, filtra e volta, sai, filtra e volta, que são as sessões. A peritoneal, eu sempre faço uma analogia também assim, se a gente pensar em ir para São Paulo, daqui de Maringá, de avião ou de ônibus, qual que é mais rápido? De avião. Hemodiálise. Qual que é mais seguro? De avião. Avião é muito mais seguro que ônibus. Então, é a hemodiálise. Quando a gente fala de diálise peritoneal, a gente está indo de ônibus. É muito mais demorado, é mais perigoso, né? Vai chegar no mesmo lugar. Mas... mas a gente tem que pensar, porque assim, quando a gente fala em hemodiálise, é quando a gente pensa em risco de infecção, por exemplo, ou de uma sepse secundária. É baixíssimo. Quando você vai falar de peritoneal, é muito maior. Até é difícil. Tempo, né? Exatamente. A cavidade abdominal foi acessada, tá entrando líquido extra e saindo toda hora. Então, assim, nem compara. Mas existe o risco. Então, normalmente a diálise peritoneal é aquela diálise que a gente faz em pacientes com menos de 4 quilos. Tá? Que não tem sangue suficiente, uma volemia suficiente para sair na máquina, filtrar, passar pelo filtro e voltar. Então, para ir para uma máquina de hemodiálise, tem que ter peso. Mas aí você diz pelo volume de sangue. Sim, senhora. O peso está relacionado ao volume de claro, sangue. Pequenininho tem que ser menos sangue. Entende? E além do peso, existe outro fator que influencia ir para hemodiálise ou não? Sim, com certeza. Existe um painel, assim? Com certeza existe. Por exemplo, pacientes que estão extremamente hipertensos. Você tem que dar uma regulada na pressão para poder pôr na máquina, né? Então, pacientes que estão extremamente hipotensos. Então, assim, tudo você consegue regular para pôr na máquina. Então, é bem importante, não é só isso. Então, por isso que eu falo, a gente tem que avaliar como um conjunto, né? Às vezes, por exemplo, um paciente de 4,5 kg, já dá para ir para a máquina? Com certeza.
Dá. Mas aí você vai explicar para o tutor, existe risco? Claro que existe risco, assim, nunca acontece, mas existe, né? Do paciente diminuir volemia, ter uma hipotensão, uma hipoperfusão, piorar ainda mais aquele rim. Então a gente fala, tem a peritoneal nesse caso e tem a hemodiálise. E daí a gente vai validando riscos ou não, né? Mas a peritoneal, você faz um implante de um catéter, a primeira coisa que é assim, eu gosto de fazer diálise peritoneal. Eu tenho resultados sensacionais, muito bons, inclusive em felinos. Assim, porcentagem de recuperação de no mínimo aí 80%, tá? Então o que acontece? Você faz o implante, primeiro você tem que anestesiar. E eu na hemodiálise eu não anestesio animal pra nada, nem para implantar CVC, nem na diálise de jeito nenhum. Quanto menos você sedar esse bicho, melhor, né? Então, na peritoneal, você tem que fazer sedação, porque ele vai para cirurgia. Vai fazer uma implantação, vou colocar um catéter, um cano dentro do abdômen, onde o peritônio vai fazer a divisão aí, tirar a toxina ou não, porque daí eu vou encher de líquido dialítico, e daí 1 ou 2 ou 3, depende do paciente, eu tiro esse líquido. Então, o paciente fica com um caninho na barriga, que você põe fluido dialítico, e daí uma hora você tira. Então, você vai fazendo essa filtração pelo peritônio. É ele que vai... Então, bem mais demorado também. Muito mais, Porque... Tem paciente que leva 48, 50, 60 horas aí de peritoneal. Tem paciente com 24 já tá lá embaixo, a uremia já dá pra gente tirar. Então, assim, é bem mais demorado. Uma sessão de hemodiálise vai durar aí de 2 a 8 horas. E, doutora, aproveitando esse link do gato, gatos também fazem hemodiálise? E se sim, o que é mais prevalente na Elective hoje? Mais gatos ou mais cães com problemas renais? Boa pergunta. Porque mais cães ou gatos com problemas renais? Existem muito mais gatos com problemas renais, inclusive urológicos, né? O gato normalmente ele tem uma predisposição por ter cistite repetitiva assintomática, de ter urolitíase e problemas renais do que os cães, né? Então, só que... Mas isso é pela espécie mesmo, felinos, eles têm normalmente cistite recorrente, que já predispõe à formação de urolitíase e de problemas renais secundários, né? Até porque o gato vive mais que o cachorro também. Então, é um animal que chega na senilidade e fica por mais tempo sendo idoso. Então, é o que aumenta também a porcentagem, né, para ser um doente renal crônico. Parte urológica, muito mais felinos, né? Por porcentagem, assim, vou falar mundial, existem muito mais gatos nefropatas do que cães, mas a gente consegue, aqui a gente atende mais cães. Parte de hemodiálise, por exemplo, é muito mais cães. Parte de problemas urológicos, muito mais felinos. Mas a porcentagem mundial, existem muito mais gatos com problemas nefrológicos do que cães. E são mais machos ou mais fêmeas, ou não existe? Eu reparo assim, eu não vou conseguir te dar em paper essa resposta, mas eu reparo que é mais macho. Tá? Gato mais macho, com que chega a ter problema urológico. E doutora, assim, a gente falando de urologia, né, em gatos ou cães, assim, existe câncer de próstata também? Existe. Na verdade, o câncer de próstata maligno é muito difícil acontecer, tá? Em cães e gatos. Mas existe a hiperplasia prostática, que é o aumento da próstata benigno mais hormônio dependente. O que isso significa? Quando esse paciente não for castrado e tiver produção de testosterona, vai ter aumento da próstata. E daí a gente tem um problema secundário, né? Porque a próstata, querendo ou não, ela acaba comprimindo a uretra. Então, a via urinária no paciente, sendo compressiva, então pode ter disúria, que é a dificuldade de urinar, pode levar a ter infecção urinária por segurar muito o xixi, pode levar a ter urolitíase, pode levar a ter incontinência, então daí vem um monte de problema secundário. E respondendo ela, sim, faz hemodiálise em gatos, sim, né? Depende muito do peso, então a partir de até 3,8 kg a gente já dialisou. Né? Mas depende da volemia também, mas faz em gatos, depende do comportamento desse paciente, se é um gato muito agitado, nervoso, ou não, porque a gente não ceda nem para o processo dialítico, nem para a implantação do CVC. Né? Nossa, mas não ceda? Não então ceda. Tem que ser muito tranquilo, né?
Ou tem que ter um manejo bom, né? A gente ali tenta manejar de uma maneira para não estressar, né? E também não precisar sedar. Cat friendly, dog friendly também, porque pôr um catéter venoso central e assim, eu acho que ou a gente tem muita sorte ou a gente tem um jeito muito bom de fazer, sabe? Porque assim, é muito difícil quando a gente tem algum problema para implantar um catéter central durante uma hemodiálise, sabe? Mas faz em gatos, mas normalmente se faz mais peritoneal em gato, até porque eu, pessoalmente, gosto muito do resultado. Apesar de ser um pouco mais demorada, apesar de ser um pouco mais, vamos dizer, ter um risco maior de infecção, eu prefiro a peritoneal em felinos. E outra pergunta, doutora, que na verdade, tô desde o começo. No começo tentando perguntar? Não, é porque você falou um negócio que me veio, assim, o ano passado, a gente teve muita repercussão naqueles problemas dos petiscos, né? E como que acontece esse problema? Porque o que deu a entender na época que aquele componente, ele atacava diretamente a parte renal, né? Exatamente. E o que faz isso acontecer e em que volume? Digamos assim, mas o meu cachorro comeu um petisco daquele. É tão... Então, a quantidade, assim, eu não vou conseguir te responder, tá? Eu não sei qual que é a quantidade aceitável. Acho que nenhuma quantidade seria aceitável, tu entende? Depende também do tamanho do animal, né? Se for um cachorro e assim, se for um cachorro grande... Sim. Então, assim, o etilenoglicol, na verdade, ele causa uma insuficiência renal aguda e causa calcificação. Então, vira uma pedra. Néfron, cortical, medular, vira uma pedra. Tanto que a gente atendeu vários pacientes naquela época, né? Começaram, mas comeu petisco, é isso. Então vê que o animal já não tá bem e daí faz o diagnóstico de insulto renal agudo por conta de toxemia pelo etilenoglicol. E nessa época, uma das pacientes que a gente dialisou, infelizmente veio a óbito, ficou acho que 16 dias internada, forte pra caramba, uma maltese queridíssima, assim. Mas, infelizmente, veio a óbito. E como a gente sabia que era do etilenoglicol, o tutor é um médico, ele falou pra gente, gente, se ela vier a óbito, corre, porque você tem que mandar para necrópsia o mais rápido possível, porque eles vão entrar com uma necrópsia judicial, realmente, porque eles precisam entrar, né, perdeu o animal. Então, eles iam entrar contra a empresa. E daí o doutor correu para Londrina para levar para necrópsia, era de madrugada quando ela veio a óbito. E na necrópsia veio que o rim estava inteiro calcificado, fechou, assim, é difícil fechar, assim, sabe, numa necropsia. Foi etilenoglicol, e veio fechado, inclusive na histologia que eles fizeram no rim, processo de calcificação no rim praticamente inteiro. Mas assim. Isso é rápido? Não é rápido, não. Tipo, o que acontece? Pode ser em horas que começa a ter sintomatologia, pode iniciar em horas, em minutos, e vai persistindo, né? Aquilo fica... Tudo que faz lesão, tudo que é um insulto renal, Renata, ele inicialmente já causa um problema tecidual. Então, ali o rim já não tá legal, já não tá funcionando. E quando o rim não funciona, ele libera, além de ureia e creatinina, que são tóxicas, ele libera mais de 2.000 toxinas. Então, o sangue não filtrado, indo em todos os tecidos do corpo, desde de tecidos periféricos, tecidos de órgãos, ele vai causando uma toxicidade e lesão em tecido persistente. Por isso que é muito difícil, por exemplo, um paciente que já está com 20 de creatinina há uma semana, você conseguir fazer reversão do quadro. Por quê? Porque o problema não é a creatinina em 20, o problema é o tanto de lesão tecidual que essa creatinina de 20 em uma semana causou. Um paciente que já tem pancreatite, um paciente que já tem todas as ites possíveis, inteiro inflamado, não vai adiantar. Eu não vou levar um paciente que tem com 20 de creatinina para a máquina para fazer sessões de hemodiálise, sendo que ele está assim uma semana. Eu vou falar para o tutor, não existe o que vai adiantar nessa questão. Infelizmente, foi tarde demais. Então, assim, lesão tecidual normalmente é irreversível, né? E o etilenoglicol ele fez uma lesão irreversível. Óbvio que a gente tem um antídoto do etilenoglicol, mas naquela época ninguém sabia, nem que ia dar problema e nem... Então a gente... o álcool realmente, álcool.
Então você consegue fazer intravenoso, álcool, Nossa, até 2 horas. intravenoso? Intravenoso. E, álcool intravenoso. E aí vem em bolsas? Não, o álcool você tem que mandar, tipo, manipular, tipo, numa farmácia de manipulação, o álcool, fazer a diluição, fazer intravenoso. É o antídoto.